Olá pessoal, hoje iniciaremos o conteúdo relacionado à eletrodinâmica. Só para nós compreendermos o significado da palavra eletrodinâmica, estamos falando do comportamento das cargas elétricas em movimento. Nos capítulos anteriores falamos da carga elétrica em repouso, por isso eletrostática. E agora trabalharemos com o movimento das cargas elétricas, o movimento ordenado das cargas elétricas. Tá certo? Então, preparados para começar? Perfeito, vamos nessa. Ok. O que ocorre no interior dos fios metálicos que possibilita o acendimento de uma lâmpada? Observem que vocês chegam em casa à noite. O primeiro objeto que vocês procuram é o acendedor de luz, o interruptor elétrico. Quando vocês clicam no interruptor elétrico, automaticamente a luz acende. O que ocorre? Como isso é possível? Bem, para nós podermos entender, eu trago aqui dois exemplos. Vejam só. O primeiro exemplo, eu tenho uma lâmpada conectada às extremidades de um condutor metálico. Tudo bem? Observem que na situação 1, a lâmpada permanece apagada. Entretanto, quando eu faço o mesmo na situação 2, mas eu ligo juntamente com a lâmpada uma bateria de carro, o que eu faço? Conecto em dois pedaços do condutor a lâmpada e nas outras duas extremidades do condutor eu conecto o polo positivo e negativo da bateria. E a lâmpada acende. Mas como isso é possível? Pessoal, a resposta para esta pergunta nós encontramos na estrutura da matéria. Sabemos que a matéria é constituída por átomos e em torno do núcleo atômico nós temos os elétrons. Vamos pensar em átomos metálicos. Bom, eu tenho dois átomos metálicos estabelecendo uma ligação metálica. Uma das características da ligação metálica é a existência de elétrons livres se movimentando em torno da ligação. Tranquilo? Bom, isso ocorre porque os elétrons da última camada de valência desses átomos estão o quê? Mais fracamente ligados ao núcleo atômico. Tá certo? Bem, agora vamos lá. Se eu amplio, no caso, um pedacinho, uma secção transversal do meu primeiro exemplo, eu consigo observar o que ocorre ali. Esses elétrons livres estão num movimento aleatório, desordenado, em razão da agitação térmica, em razão da energia térmica que esses elétrons possuem. Tudo bem? Ou seja, eu posso afirmar que não há um movimento líquido dessas partículas no interior do condutor. Posso dizer, então, que o condutor se encontra em equilíbrio eletrostático. O que nós aprendemos sobre o equilíbrio eletrostático? O campo elétrico no interior é nulo, né? O campo elétrico resultante no interior do condutor é nulo. E nós sabemos também que o potencial elétrico é constante, mas não há nenhum potencial elétrico aplicado aqui nas extremidades desse condutor. Então, nas condições normais, podemos considerar que o campo elétrico é nulo. Os elétrons movem-se aleatoriamente no interior do condutor em razão da energia térmica que eles possuem. Agora vamos à situação 2. Quando eu aplico uma diferença de potencial, eu estabeleço no condutor um campo elétrico. E esse campo elétrico acaba por orientar os elétrons livres do condutor. Ou seja, ligando a uma bateria, eu estabeleço um campo elétrico que será diferente de zero. Por consequência, uma força elétrica irá agir em cada elétron, orientando-os. E eles irão se mover ordenadamente no interior do condutor. Estabelecemos, portanto, pessoal, um circuito elétrico. Prosseguindo. A corrente elétrica, então, pode ser descrita como o movimento ordenado de elétrons livres no interior do condutor.
Mas esse movimento, pessoal, ele ocorre simultaneamente, ou seja, todos os elétrons livres movem-se ao mesmo tempo. Não confundam, por favor, essa rapidez com a velocidade média de locomoção dos elétrons livres no interior do condutor, pois essa velocidade média é baixa. Eu vou trazer para vocês uma figura que está no livro texto do Kazuhito e Fuki, né, que vocês usam no ensino médio. E eu vou mostrar para vocês aqui uma situação que vai representar isso. Observem, eu tenho uma mangueirinha transparente e ela está cheia de esferas pequenas. Observem que o usuário ele vai empurrar uma esfera para dentro da mangueira, mas a mangueira está lotada de esferas. Na hora que ele empurrar uma mangueira, necessariamente para que essa que foi empurrada entre, uma deverá sair. Observem que a que entrou, ela andou apenas uma posição. Entretanto, o efeito ele se propagou praticamente de forma instantânea, empurrando a última esfera para sair. Ou seja, o movimento dos elétrons no condutor, o deslocamento dos elétrons é pequeno. A velocidade média desses elétrons é baixa. Entretanto, o efeito desse movimento é muito rápido. E esse efeito é a corrente elétrica, estabelecida pelo movimento ordenado de elétrons livres no interior do condutor. Tudo bem? Prosseguindo. Mas como nós calculamos essa intensidade de corrente elétrica? Bem, a corrente elétrica será medida pela quantidade de portadores de carga elétrica que percorrem uma seção reta de um condutor num intervalo de tempo. Então, eu posso dizer que a intensidade de corrente I é igual à quantidade de carga em módulo dividido pelo tempo necessário para que essa quantidade atravesse a seção reta desse condutor. Perfeito? Bom, nós temos que lembrar que lá no início do estudo da carga elétrica, nós vimos que a carga pode ser quantizada. Então, a quantidade de carga pode ser definida pelo número de elétrons vezes o valor da carga elementar. Tudo bem? No sistema internacional, pessoal, a intensidade de corrente elétrica equivale a coulomb por segundo, que é o ampere. 1 coulomb por segundo é 1 ampere. Olha que legal! Mas então, qual é o sentido da corrente elétrica? Bem, pessoal, existem dois sentidos. Um convencionado pelos físicos e um que de fato representa o movimento dos elétrons no interior do condutor. O que foi convencionado, sugestivamente ficou conhecido como sentido convencional. E ele considera a corrente elétrica como um movimento de portadores de carga positiva no interior do condutor. E esses portadores de carga positiva movem-se do polo positivo, da bateria, da pilha, do gerador, para o polo negativo. Ele é contrário ao sentido real da corrente, que é o movimento de elétrons. Observe a figura. Ao ligarmos a bateria, estabelecemos um campo elétrico no condutor. E esse campo elétrico tem o sentido do positivo para o negativo. Como consideramos o movimento de portadores de carga positivo para a corrente no sentido convencional, nós sabemos que cargas positivas, quando imersas em um campo elétrico, sofrem a ação de uma força elétrica no sentido do campo elétrico. Então, a corrente convencional tem o mesmo sentido do campo elétrico estabelecido. Bom, o sentido real da corrente é o sentido do movimento dos elétrons do polo negativo para o polo positivo. É um sentido contrário ao campo elétrico estabelecido entre os terminais do circuito elétrico. Observe a figura. Nesse caso, nós consideramos o movimento dos elétrons. E nós vimos nas aulas de campo elétrico que uma carga elétrica negativa, quando imersa em um campo elétrico, sofre a ação de uma força elétrica em sentido oposto ao do campo. Ou seja, o elétron vai se mover em sentido oposto ao campo elétrico estabelecido. O campo elétrico está orientado do positivo para o negativo da bateria, mas a força elétrica vai estar em sentido oposto a esse campo, movendo os elétrons em um sentido oposto. Esse é o sentido real. Adianto para vocês que todos os problemas que faremos, todas as abordagens que vocês vão encontrar em vestibular, no Enem, enfim, em problemas de física do ensino médio, elas trazem uma consideração do sentido convencional da corrente. Tudo bem? Então, qual é o mais usual? Sentido convencional. Perfeito? Vamos prosseguindo. Tipos de corrente elétrica.
existem dois tipos. O mais antigo é a corrente contínua. Nós encontramos esse tipo de corrente quando nós ligamos ao circuito elétrico uma pilha, uma bateria de carro. Na saída do carregador do seu celular, eu tenho ali corrente contínua. E o que caracteriza a corrente contínua? A corrente elétrica, ela sempre irá percorrer o circuito em um único sentido. E isso ocorre por quê? Porque o campo elétrico permanece o quê? Constante, sempre no mesmo sentido. Por isso a corrente elétrica jamais muda o seu sentido. Tá? Podemos afirmar também que a intensidade da corrente elétrica não altera no tempo. Dessa forma, o gráfico da corrente contínua será caracterizado pelo gráfico de uma função constante. Já a corrente alternada, pessoal, o campo elétrico ele muda constantemente de sentido. Por essa razão, a intensidade da corrente elétrica também sofre alteração. O sentido da corrente muda e a intensidade vai mudar. Tá? Nós observamos isso pelo gráfico. A representação gráfica é uma senoide e essa senoide ela apresenta uma frequência, no Brasil, de 60 Hz, ou seja, a variação senoidal da corrente elétrica alternada gerada aqui no nosso país é de 60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo. Como é que eu determino essa frequência? Pela rotação do gerador na usina. Perfeito? Professor, qual a vantagem entre corrente contínua e corrente alternada? Pessoal, foi a corrente alternada que permitiu a transmissão de energia elétrica a longas distâncias. Por qual razão? Em razão da indução eletromagnética, nós podemos modificar, transformar a tensão elétrica. E pelas relações de potência, se nós elevarmos a tensão elétrica, nós diminuímos a intensidade de corrente. Diminuindo a intensidade de corrente, nós diminuímos a perda de energia por aquecimento desses condutores. Então será muito mais fácil chegar ao destino, com a quantidade de energia elétrica suficiente para alimentar uma cidade. Tudo bem? Então a corrente elétrica alternada tem a vantagem de permitir que nós usemos os princípios da indução eletromagnética. É possível nós transformarmos a tensão elétrica em valores maiores e menores. E é possível fazer a distribuição dessa energia a longas distâncias, diminuindo as perdas por aquecimento. Tudo bem? Ótimo. Mas como eu falei dos gráficos da corrente elétrica, dos tipos de corrente, nós podemos, então, estabelecer aqui uma regrinha. O gráfico I por T nos permite determinar o módulo da quantidade de carga elétrica que atravessou a secção reta do condutor no intervalo de tempo. Bom, eu tenho três tipos de gráfico aqui. A área sob a curva de cada um dos gráficos me dá aproximadamente a quantidade de carga. No gráfico da esquerda, eu tenho um retângulo, então eu vou trabalhar com a base vezes a altura. No do meio, eu tenho um triângulo, base vezes a altura dividido por 2. E o da direita, eu tenho um trapézio. Como eu calculo o trapézio? Base maior, acompanhe o mouse, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Perfeito? É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Obrigado pela presença. Espero que estudem bastante. E até a próxima!